Nesta aula você vai aprender tudo sobre o preenchimento gradiente, quais as configurações possíveis de fazer com este recurso de preenchimento. Eu vou selecionar a ferramenta retângulo com a letra de atalho M para selecionar a ferramenta. Cor de preenchimento vou alterar por aqui pelo Color Swatch, se habituar a trabalhar por aqui. Vou pegar este tom aqui, mas pode ser qualquer um. Vou pressionar o X para inverter para a cor padrão aqui de Stroke e pressionar a barra para retirar o preenchimento. Só quero a cor de preenchimento do objeto e não de preenchimento do contorno. Vou fazer aqui meu retângulo, cobrindo totalmente a página, bloqueio este aqui e crio um novo layer acima. Pronto, fácil. Vou criar um outro retângulo da mesma forma, só que agora já vou selecionar a cor gradiente. Então eu posso ir por aqui para o Gradient Editor e dar um clique aqui no gradiente, já é automaticamente alterado o modo de fio aqui da aba Appearance e aqui também. Lembrando que se está no modo de cor sólida de preenchimento, eu pressiono o ponto, altera automaticamente para o modo de preenchimento gradiente. Os Smart Guides vão me auxiliar aqui para criar este gradiente. Clico e arrasto, solto e é feito esse preenchimento gradiente aqui padrão. Eu vou arrastar a aba gradiente aqui para fora e eu posso regular. Ela fica bem pequenininha aqui. Clico e arrasto, aumento o tamanho que eu quiser para a lateral, ó, fica bem grandão aqui na lateral. Se eu arrastar para cá, ó, ou bem pequenininha, só que o tamanho máximo aqui é esse, né? Neste caso aqui para aumentar na vertical. Então tenho aqui a barra de preenchimento gradiente. Então vamos então às configurações para as etapas. Eu tenho aqui primeiro as opções de preset de gradiente, que você vai aprender a salvar o seu preset. Tem esse aqui que parece uma vinheta neon, tem esse que parece água, tem esse aqui que é um circular vermelho, tem o disquetinho que é para você salvar e tem o tipo. Esse é o tipo linear. Eu altero por aqui e posso colocar no modo radial, contanto é claro que o objeto em questão que está recebendo o preenchimento esteja selecionado radial. Então radial é um preenchimento gradiente, só que em forma de círculo. Ele faz por etapas circulares. E eu tenho aqui embaixo duas opções. Ângulo, né? No modo linear fica melhor para ver o ângulo. Ó, tá do branco, da mesma forma que está aqui, para cá. Se eu altero aqui, por exemplo, para 90 graus, vai ficar vertical. Olha só, o branco embaixo e o preto em cima. Ou menos 90, o preto embaixo e o branco em cima. Menos 90. Olha lá, o branco em cima e o preto embaixo. E eu tenho aqui só nessa forma aqui, ó, aqui pode ver que fica desabilitado. Essa outra opção aqui, ó, eu vou deixar no radial e vou alterar o valor aqui, vou colocar em 20%. Ele altera achatando o círculo, ó. 20% de acordo com o ângulo. Vou colocar aqui o ângulo de 90. Olha só, em 90 graus o círculo foi achatado, aqui ficou só com o tamanho de 20%. Então eu posso criar vários efeitos diferenciados com isso, né? Essa é uma opção bem legal aqui do Illustrator. Vou colocar no modo linear de novo, voltar ao padrão. E eu tenho este botão aqui, que ele faz o revert, inverte as cores do gradiente. Por exemplo, este lado do gradiente, desta etapa do gradiente, está em branco. Esta outra parte aqui está em preto. Se eu clico neste botão, ele vai com que o branco vá para lá e o preto venha para cá. Ele inverte, faz o reverse das cores, ele reverte as cores. Eu tenho aqui outras opções. Esses dois são responsáveis pela etapa do gradiente, eu selecionar a cor de etapa. E as outras opções que estão desabilitadas. Só ficam habilitadas, inclusive a lixeirinha aqui, quando eu seleciono algum desses itens. E tem esse triângulo pequenininho aqui em cima, que está bem no meio do gradiente. Isso marca para mim até onde vai cada etapa que eu acrescento aqui. Então se eu clico aqui no branco, por exemplo, isso aqui fica ativo. Me mostra que está na cor branca, mostra a cor aqui na paleta Color, é a cor branca. Está com uma opacidade de 100%, porque eu posso retirar a opacidade, ó, deste branco. Então ele vai revelar o fundo aqui, que é esse fundo rosa.
Se eu retirar a opacidade desta etapa, vai começar a revelar o fundo rosa. Ficou em 60% de opacidade, mas eu vou deixar em 100%. E esse aqui é a posição, ele está em 0%. Aqui é 0, do outro lado para a direita, 0 à esquerda e 100% à esquerda, por porcentagem. Se eu deixar essa etapa bem no meio, simplesmente coloco aqui o valor de 50, digito o valor de 50, ficou exatamente no meio em 50%. Vou colocar aqui no 0. Isso aqui determina, esse triângulo pequenininho aqui em cima, me determina até onde vai essa etapa do gradiente, para onde começa a outra. Então se eu clico aqui, ó, e arrasto, peraí, só aqui, né? Aqui não. Eu clico aqui no triângulozinho, dou um clique, ele fica pretinho, gradiente slider, eu clico e arrasto. E lá embaixo também vão mudando os números. Pode ver que aqui, ó, o preto fica mais próximo e ali o branco vai sendo acrescentado mais ao lado preto. O valor máximo aqui é de 87% até chegar à etapa do preto. Agora, se eu seleciono o preto, eu posso fazer a mesma coisa. Até onde vai o preto? Até o valor de 13, que é o outro lado. Então eu configuro até aonde começa uma etapa e aonde a graduação, né, desse fade, essa transição de cor que faz entre uma cor e outra. Agora, como alterar essas cores? Eu vou deixar aqui o slider em 50, ó, tá fora. Eu vou selecionar essa cor aqui, ele fica branquinho, eu dou um clique, ele fica pretinho. Vou colocar aqui, ó, fica bem no meio, a divisão de cores exata. Digito o valor de 50% aqui também. Porque não é a mesma coisa que mexer isso aqui também não, ó. Porque aí vai ficando muito branco, ó. Essa parte de cima aqui corresponde só a esse fade, essa transição entre as cores. Então eu vou mudar a cor, não quero que seja branco. Eu dou um duplo clique aqui, ó, neste ponto, abre aqui como se fosse o Color Swatches, igualzinho que eu tiver ali. Mesmo se eu já tiver configurado outras cores ali, só preenchimentos do tipo com objetos, é claro que você não consegue acrescentar ao gradiente. Tem dois tipos aqui, Color Swatches ou Color mesmo. Esse Color você muda, que é igual essa paleta aqui. Está mostrando só o K dos tons de branco até o preto. Então tem um menuzinho drop down aqui que você muda para RGB, CMYK, HSB, por exemplo, RGB. Daí aparecem os três tons. Então você consegue fazer a mistura aqui, configurar a etapa e visualizar em tempo real a mudança. Ou pelas Color Swatches, todas as cores que tem ali, você clica, eu quero que seja essa primeira etapa aqui, seja esse tom de azulzinho aqui, ó, ou esse tom de amarelo, da laranja aqui, vermelho, ou esse outro tom de rosa mais escuro para o preto. Legal. Quero mudar o outro? A mesma coisa. Dá um duplo clique, seleciona a cor que você quer. Eu quero agora esse tom de roxo bem mais escuro. Então ficou essa transição. Agora, se eu quiser acrescentar uma cor, eu posso fazer da seguinte forma. Eu passo o mouse aqui nesta região, fica o cursor com o sinal de mais, eu dou apenas um clique. É acrescentada mais uma etapa de acordo com a última cor que eu utilizei, que no caso é essa que mostra aqui no Color. Mas eu dou um duplo clique e altero aqui, por exemplo, para um tom de vermelho. Fez aquele vermelhão ali ao centro. Seleciono também e determino, está 51%. Uma exatidão, coloca 50%. Fica bem ali no meio. E quando eu faço três cores, aparecem dois diamantes aqui, ó, ou mais de acordo com as cores que eu for acrescentando. Então eu posso determinar aonde começa o vermelho e aonde vai começar as etapas de roxo. Eu posso deixar bem fininho esse roxo aqui dentro. Arrasto para cá o diamante e arrasto para cá o outro diamante. Então fica só como um raio ali essa etapa vermelha. Eu posso ir criando outras também, dando um clique aqui. Ó, já criou um outro tom de vermelho, dou um outro clique aqui. Aqui eu vou colocar em 25%. E o outro, né, um valor em uma escala de 100, vou colocar, para deixar tudo certinho, vou colocar em 75%. 25% e 25%. Só que eu vou alterar as cores agora de outra forma, vou jogar um amarelo. Então eu tenho minha paleta Swatches aqui. Vamos só selecionar esse aqui. Deixar aqui mais certinho, só o risquinho ali dentro. Agora está certo. Vou pegar aqui uma cor aqui, por exemplo, amarelo, esse tom de amarelo. Eu vou pegar do swatch, clicar, manter pressionado e eu arrasto aqui. Ó. Se eu arrastar para fora de uma etapa, ele cria uma outra. Ó, pode ver que fica um sinal de mais. Agora, quando está em uma etapa, pode ver que a etapa fica preenchida, como aquela ali de baixo que é vermelha. Eu solto, é acrescentado o amarelo naquela parte ali. Agora, outro tom de amarelo para o outro lado. Ó. Clico e arrasto. Ó.
Se some a linha dentro, é sinal que vai ser acrescentada já uma etapa que já está indicada. Soltou, o amarelo foi acrescentado ali dentro. Então você tem uma facilidade muito grande aí de criar os seus swaps, né? Criar os seus efeitos gradientes. Olha só que legal, você criou aqui poucos passos, né? Poucos passos você cria isso. Agora, excluir as etapas do gradiente. Você seleciona um, né? Do jeito que você quiser. Simplesmente arrasta para baixo. Ou clica, seleciona. Fica um pontinho preto em cima do que você selecionou. Com um único clique tem a lixeirinha aqui. Você elimina, né? Ou você faz de outras formas, né? Clica e elimina na lixeirinha. Ou clica e arrasta para baixo. Agora eu tenho aqui duas etapas. Só esse ponto médio aqui que eu preciso determinar, né, o valor de 50% para deixar bem no meio. Então eu coloco ali o valor. Outra característica interessante também, como eu falei, é essa de você trabalhar, que nem tem o rosa aqui, esse fundo rosa. Trabalhar com um gradiente, você aplicar só um sombreamento nele, uma vinheta. Então eu vou mudar para o modo aqui Type, para o modo Radial. Então ficou essa sombra aí dentro. Aonde está amarelo, eu quero que seja preto. Então vou selecionar a cor preta aqui, posso mudar por ali também, mas é mais fácil por aqui, ó. Clico e arrasto ali para cima do swatch aqui, ó, aonde está a etapa do amarelo, ficou preto com esse roxo no fundo. Aonde está esse roxo, eu vou dar um clique, eu clico aqui na opacidade e retiro a opacidade. Então me revela o fundo ali embaixo. Olha só que legal. Aqui tem o botão de reverse, né, como eu falei, né, mostra o fundo lá. Isso aqui não é a cor, não é a cor que está mostrando o fundo, só preenchido ali dentro. Então eu posso criar esse tipo de... Posso até achatar aqui, eu coloco um ângulo aqui de 45. Colocar aqui um achatamento entre 50% do valor. Olha só o efeito, mostrando lá o fundo. Só que eu vou deixar isso aqui normal, 100%. Ângulo, vou deixar... O ângulo pode ser 45, eu deleto o valor, não precisa colocar valor nenhum ali, ficou ângulo 0. Eu vou determinar que eu quero que este espaço vazado seja maior. Então eu seleciono aqui o objeto que está selecionado, eu clico aqui e vou aumentando. Então o preto vai diminuindo e vai revelando com mais detalhes aí o circular, né? Ó. Olha só que legal. Então dando mais destaque. Então se eu criei um gradiente interessante, fiz... deixar assim mais ou menos, como uma vinheta mesmo, só revelando ali o fundo, poder ter um destaque de um objeto com uma outra cor. Então ficou legal aqui, pego um tom de azul como esse, jogo aqui onde está o preto. Olha a facilidade de trocar os gradientes, né? Onde está o preto não, né? Onde está o transparente aqui, pegar o azul, jogar para cá, né? Olha só como fica legal o efeito. Depende da maneira que você vai destacar um objeto, por exemplo, aparecer um produto aqui no centro, né? Uma vinheta. Isso aqui é usado até no After Effects, muito criado esse tipo de máscara aqui. Você pode configurar com outra ferramenta, que é a Gradient Editor, que eu vou explicar na próxima aula, mas aqui você já aprendeu o básico de trabalho aqui com a ferramenta Gradient. Então vamos criar aqui um preset de um gradiente legal aqui para um preenchimento. Um preenchimento de metal. Vamos começar do zero aqui com um objeto. Eu vou retirar a visualização deste layer aqui, vou criar um novo layer acima de todos, vou selecionar um objeto, aqui pode ser um elipse, criar um elipse, vai, selecionar um elipse mesmo, posicioná-lo aqui, ele já está com esse preenchimento padrão. Aqui está com 0% de opacidade, vou voltar a opacidade aqui para 100%, então ficou o elipse dessa forma. Eu posso modificar a esfera aqui, o ângulo, ou inverter as cores. Ó. Vou inverter, o elipse fica preto, mas é legal o preto dessa cor, mas não um preto tão intenso. Então vou colocar uma outra etapa de preto aqui, ó. Tem um preto mais claro, com um pouquinho mais claro. E aqui no centro eu vou criar mais uma etapa de azul com um azul um pouco mais claro, este tom aqui. Ó. Quando eu vou passando o mouse aqui, você vê ali no Location aonde está exatamente. Ó. Agora está em 50% certinho, bem na metade, soltei. Ó. Com mais um brilho ali no círculo. Olha só que legal. Por aqui, por essa opção, eu não tenho muitos recursos para alterar a posição. Por exemplo, se eu quisesse que esse círculo não ficasse aqui no centro, ele ficasse mais ou menos aqui, dando um destaque de brilho, como se fosse uma bola. Não posso fazer isso através do Gradient Editor. Eu tenho que ter uma outra ferramenta, que é essa aqui, para poder chegar a esse efeito.
você vai aprender na próxima aula. Mas supondo, um gradiente que você fez, está legal esse gradiente, você aplica sempre a outros objetos. Então você clica aqui nesse menuzinho, clica aqui neste pequeno disquetinho, dá um clique aqui e é acrescentado ali automaticamente para o Color Swatch. Então se você criou agora um outro objeto, um outro círculo, ó, já está automático, né? Mas fazer um reset aqui das cores, tá normal, tá em branco o círculo. Selecionou ele, deu um clique, já aplicou ali a coloração que você fez no seu efeito gradiente. Aqui parecendo com um botão, né? Algo do tipo. Você poderia ter colocado uma outra etapa, pode editar o gradiente também, se você preferir. Outra forma de você salvar o gradiente é a seguinte, não precisa nem... Eu vou criar um outro aqui, ó, nesse círculo. Vou criar mais uma etapa aqui dentro com o roxo agora. Com o roxo, vou colocar um roxo aqui dentro, esse aqui, vai ficar melhor. Esse roxinho ali. Aproximar mais do azul, melhor, e mais um outro azul ali, um pouquinho mais escuro. Olha o efeito que fez. Não preciso clicar no disquetinho não. Clico aqui nesse thumbnail e arrasto direto lá para Color Swatches, para a paleta Swatches. Solto lá dentro, já era. Tá feito ali meu swatch. Então eu posso aplicar, né, porque tem um olho, ficou, né, algo do tipo. Mas aqui são os detalhes mínimos de aplicação de gradientes. O que você percebe também é que qualquer swatch que você utilizar para outro objeto, né, a aparência vai ser mantida, né, mesmo que seja um objeto que não seja circular, seja bem compridinho, está aplicado ali o gradiente. E você tem aqui pela aba Appearance, aqui no fio, todas as caixas de Color Gradients que aparecer aqui. Eu vou aumentar aqui o thumbnail. Você tem os gradientes para você utilizar, ou por aqui, né? Tudo está ali disponível, né? Mas quando você fechar o documento, aí o Color Swatch vem no padrão, mas você pode salvar essas opções que você alterou de gradiente em um arquivo separado e você carrega quando achar necessário utilizar em um outro trabalho, em uma outra ilustração. Então vamos à próxima aula, onde você vai aprender a utilizar esta ferramenta aqui, que o atalho é a letra G de gradiente, que é o Gradient Editor, para poder editar e deixar mais personalizado ainda os efeitos gradientes aplicados a seus objetos.